Olá, aluno, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo à nossa aula de revisão. Eu sou a professora Maria Helena Nunes. Estarei com vocês nos próximos minutos para te ajudar a revisar o conteúdo da disciplina, a trazer os principais conceitos, esclarecer dúvidas. Então, seja bem-vindo, né? E vamos iniciar a nossa aula de revisão. Deixa eu diminuir aqui o meu rosto. Vou aumentar a tela agora. Aí. Então, bem-vindo, você aluno da disciplina Estratégia de Vendas e Negociação da Faculdade Sensu-PEG, você que está, né, no curso Tecnólogo em Gestão de Processos Gerenciais no quarto semestre. Como eu disse antes, esse é um momento de revisão, de explicação, de tirar dúvidas, trazer conceitos que são importantes não apenas para a avaliação de vocês, mas também para o aprendizado como um todo. Eu me chamo Maria Helena, eu moro, né, nasci em Joinville, Santa Catarina, moro aqui, sou professora há mais de 3 anos, na docência do ensino superior, sou professora de ensino superior e também de pós-graduação aqui na cidade. Sou mestre em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, fiz o meu mestrado em Florianópolis. Tenho uma pós-graduação em logística pela Faculdade Senec, e eu sou bacharel em comércio exterior pela Univille, tenho experiência com a parte da exportação, logística internacional, a parte da administração, gestão, vendas. Então, aí eu tenho um conhecimento sobre, principalmente, a área da gestão, e são nesses cursos que eu ministro, né, as minhas aulas. Então, o objetivo de hoje, aluno, é a gente revisar o conteúdo da disciplina Estratégia de Vendas e Negociações, esclarecer as dúvidas de vocês e prepará-los, né, para a avaliação que se aproxima. Escrevam no chat aqui da plataforma as dúvidas de vocês, que eu estarei, né, conectada em tempo real para te ajudar e esclarecer, respondendo as dúvidas que vocês escreverem, tá? Então, aproveitem esse momento para justamente interagir comigo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. A gente vive um momento muito ímpar, né, muito único. A gente jamais imaginava que pudesse acontecer uma pandemia em 2020. Acho que nenhuma empresa, nenhum gestor poderia afirmar isso, e acho que ninguém entendeu lá em março a proporção que a pandemia iria tomar, né, nesse ano. Então, muitos planos foram alterados, o planejamento estratégico das organizações e das famílias também foram alterados, tudo precisou ser revisto, né, tanto a parte financeira quanto de estoques, de fornecimento, de condições de venda, tudo a empresa precisou rever com muita pressa para conseguir se adaptar a esse novo momento que a gente está vivendo esse ano. E eu começo a aula de hoje, a revisão, trazendo a importância da gente estar atento às tendências, né? Então, está acontecendo diversas tendências, diversas situações novas, como, por exemplo, a transformação digital, né? Então, a pandemia, com certeza, está impulsionando essa transformação digital, ou seja, incluindo quem não utilizava as plataformas digitais, como internet banking, plataformas de ensino online, por exemplo, as pessoas que não utilizavam, hoje elas provavelmente já conhecem, já utilizam. Então, está acelerando a transformação digital, tanto das pessoas, consumidores, quanto das empresas, né? Então, a forma de vender, de se comunicar,
de interagir com o seu público, com o seu cliente, né, ela está mudando. Então, a gente tem que observar o que está acontecendo agora e o que vai acontecer a partir de agora, né, no futuro. Né? Então, a tendência é tentar não adivinhar, mas sim prever, né, a partir de informações que nós temos no presente, o que vai acontecer no futuro. Então, sinais dessas tendências, comportamento do consumidor. Uma das melhores indicações, né, de futuras tendências são o comportamento que o consumidor está tomando hoje. Então, que alguns grupos de consumidores, o comportamento de alguns grupos de consumidores, por exemplo, é uma forte indicação de tendências futuras, né? A própria tecnologia, é claro, que é algo que veio para ficar, e é algo que não está apenas no computador ou no celular, ela está em diversos produtos, e a gente precisa sim saber utilizar, e as empresas precisam estar atentas quanto a isso também. Muitas dessas tendências foram antecipadas pela pandemia, como eu falei, e o mundo nunca mudou tanto, de forma tão impactante, em tão pouco tempo. Então, diante disso, a gente pode se perguntar: como posso me preparar para esse novo mundo? Como me manter relevante em um mundo com tantas mudanças? Né? O que eu aprendi anos atrás que ainda é relevante nos dias de hoje? As habilidades que aprendi serão relevantes no futuro? Então, são algumas perguntas que eu posso me questionar para justamente entender qual é o meu presente, a minha realidade, a realidade da minha empresa, da minha profissão, e como que será a tendência, o futuro dela. Então, aqui um exemplo bacana, tá um pouquinho, eu peguei essa imagem do site AAA Inovação, é um site muito interessante, inclusive uma referência aí para vocês, para consulta de artigos, né, de reportagens a respeito de empresas, de gestão de empresas. Então, é um site bacana para vocês conhecerem. Eu trouxe isso também em formato de texto para ficar mais fácil a visualização. Então, o tempo que se levou em anos para alcançar 50 milhões de usuários. Então, o tempo para alcançar 50 milhões de usuários, tá, gente? Então, avião levou 68 anos, carro, 62 anos, aí tem vários, né? Televisão, 22 anos, celular, 12 anos, Facebook, 3 anos para alcançar 50 milhões de usuários. E o engraçado aqui é o aplicativo, o joguinho, que talvez vocês conheçam, né? O Pokémon Go levou 19 dias para alcançar 50 milhões de usuários. O que eu quero dizer com isso é reforçar, né, o quanto que a tecnologia influencia as empresas atualmente. As pessoas estão mais conectadas, né, estão utilizando, estão curiosas para conhecer as novas tecnologias. Então, cada vez mais, números impressionantes como esses do Pokémon Go vão acontecer com muita frequência, né? Porque as tendências é de um mundo mais tecnológico, tá? Então, daqui para frente, não é maluquice pensar que algumas tecnologias poderão levar apenas uma semana ou até menos para alcançar 50 milhões de usuários. E é nesse mundo que estaremos vivendo em pouco tempo. É para esse mundo que precisamos nos preparar. Então, para refletir, a gente não tem certeza de nada. Então, a pandemia, esse ano, nos mostrou isso. O quanto que é difícil fazer previsões de fato, né? Não é fácil e não é sempre que a gente vai acertar. Mas uma palavra que resume muito bem tudo isso é a adaptação. A gente precisa ter adaptabilidade, né? Ou seja, se adaptar às mudanças sempre que for necessário. Então, ter essa habilidade desenvolvida como profissional. E dito tudo isso, a importância da estratégia, né? Então, vocês estudaram isso já, a gente está revisando aqui hoje.
coloquem, como eu falei, no chat as perguntas de vocês, mas é interessante a gente lembrar que a estratégia é uma ponte, justamente como está na imagem. A empresa, ou até mesmo a gente, né, quando a gente toma uma decisão, né, então a gente bolou uma estratégia de fazer uma viagem final de ano. Esse ano talvez não seja o melhor ano para fazer uma viagem, mas vamos imaginar que a gente tomou essa decisão, né? Você com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, com os seus pais, enfim. Então você tomou essa decisão de viajar no final do ano. Então você precisa se planejar, precisa se organizar. Então você precisa verificar se você tem que comprar roupa para ir para esse local que você vai conhecer, né? Às vezes vai estar frio, enfim, qual é o tipo de roupa que você vai ter que levar. Se você precisa de algum documento especial, tomar alguma vacina, por exemplo, que é exigido, se for outro país, né? É exigido vacinas especiais, enfim. Enfim, preparar, comprar a passagem, reservar o hotel, alugar o carro, né? Como é que você vai se transportar lá no local que você vai conhecer, como é que você vai se alimentar, o que você vai fazer lá. Enfim, então você precisa tomar várias decisões de forma antecipada. E a gente diz que a estratégia é justamente isso. Você vai tomar decisões de forma antecipada e se planejar para que essas decisões de fato aconteçam, né? Então, a estratégia ela é uma ferramenta extremamente importante para as organizações, porque faz com que a organização enxergue o futuro dela, para que ela se programe de forma antecipada, com antecedência, né? O que ela deve fazer para chegar naquele objetivo. Tá? Então, a estratégia é uma ponte para a tomada de decisão da organização. Então, atrelado à estratégia, o planejamento é a primeira etapa do processo administrativo e contribui justamente para a compreensão necessária do ambiente organizacional, seja ele interno ou externo. Então, isso envolve análises econômicas dos concorrentes, da tecnologia, dos clientes, fornecedores, enfim, de todos os stakeholders. Então, lembra que stakeholders são todos os agentes que influenciam a organização, né? Então, estou trazendo aí alguns conceitos importantes para vocês para avaliação, tá, gente? Então, é com base neles, né, nesses stakeholders, por exemplo, tanto interno quanto externo, ou seja, tudo que pode influenciar a organização de um modo geral, a empresa vai tomar as suas decisões, né? Então, ela vai analisar o cenário que ela está hoje, no presente, e qual cenário que ela gostaria de se encontrar no futuro. O planejamento estratégico, ele envolve toda a organização e ele é montado, ele é organizado pela cúpula da organização, né? Então, pela alta liderança. Vai ser pelo CEO, pelo diretor, pelo presidente da empresa, pelos líderes dessa organização. Tá? Então, a gente tem esse quadro aqui, ó, onde eu tenho planejamento estratégico, tático e operacional. O estratégico, ele é voltado para toda a organização, é de longo prazo, geralmente acima de 5 anos, né? E é, de fato, decisões importantes que envolvem, aí, se não todos, mas praticamente todos os funcionários da empresa, né? Então, pensem em abertura de uma filial, em abrir mercado para o comércio exterior, em começar a importar, em conquistar novos clientes em uma determinada região, são novas tecnologias, enfim. Então, pensem em grandes decisões. O planejamento tático, ele vai estar orientado para o estratégico, claro, mas ele vai trabalhar com departamentos. Então, cada departamento, cada setor dentro da empresa vai ter o seu planejamento, o seu objetivo, a sua meta, né? E ele vai ser orientado para, normalmente, 1 ano. O planejamento operacional, como o nome sugere,
é desenvolvido para o nível operacional, orientado para curto prazo, então aí para meses, né? E ele vai, é como se a gente imaginasse, se eu trabalho na operação, como é que eu posso ajudar o meu setor a atingir a meta que ele tem? Como é que eu posso colaborar com o planejamento tático e estratégico da minha empresa? Então, o planejamento operacional, ele tem essa preocupação, tá? Escrevam aqui no chat as dúvidas de vocês, comentários, sugestões, exemplos, que será bem rico, bem válido para essa aula de revisão, tá bom? Então, negociação, falando um pouquinho agora de negociação, deixa eu só tomar um gole de água. Então, negociação é uma das maneiras da empresa atingir os seus objetivos, né, obviamente. Então, negociação a gente traz como um processo em que duas ou mais partes com interesses em comum e antagônicas se reúnem para confrontar e discutir propostas explícitas com o objetivo de alcançarem um acordo. Então, eu tenho o meu interesse, a outra parte tem o interesse dela, a gente vai discutir, vai negociar até atingir um acordo em comum, tá? Então, percebemos que a negociação implica em resultados positivos, é isso que a gente tem que visar, né, para todas as partes envolvidas. Isso permite uma continuidade nas relações, pois se alguém se sente prejudicado com o resultado, cessa a possibilidade de negociação futura. É claro, se eu não fiz uma boa negociação, esquece, ali o relacionamento vai ficar cortado. Então, se eu quero que aquela relação se perpetue, né, se o meu cliente, por exemplo, volte a comprar de mim, eu preciso também ajudá-lo a atingir o objetivo que ele tem, tá? Podemos simplificar a negociação como processo de busca por um acordo. Por isso, além das técnicas de negociação, é preciso conhecer o processo de comunicação humana. A gente vai falar bastante de comunicação hoje aqui. Considerando tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal. Então, a negociação é o ato de negociar, que resulta em um contrato, ajuste e resultado com objetivos específicos. Processo de negociação, então, definição de objetivos, conhecimento e preparação, interesses envolvidos e o tema da negociação. A gente diz que esses são os 4 principais processos de uma negociação, né? As etapas de uma negociação. Então, definir os objetivos de forma clara, isso antes da negociação acontecer, claro, né? Então, eu preciso entender o que a minha empresa espera dessa negociação, sempre lembrando que eu, como negociador, seja comprador, vendedor, líder, enfim, eu represento uma organização. Eu estou lidando com um dinheiro que não é meu, com o dinheiro da organização. Então, eu tenho que lembrar sempre disso, que não são os meus interesses, e sim os interesses da organização. Inclusive, essa é uma questão até de ética, né? Então, a ética que envolve o nosso trabalho, tá? Além disso, o conhecimento e preparação, né? Eu entender o produto, o serviço que vai ser negociado, enfim, pesquisar sobre as empresas, né? Interesses envolvidos e o tema da negociação de um modo geral, para não fugir desse tema, né? Então, além das técnicas eficazes de comunicação verbal e da percepção da comunicação não verbal, outros fatores táticos e estratégicos devem ser considerados. Então, planejamento. Por isso que a gente falou de planejamento antes, porque ele tem extrema relação com a negociação, com a estratégia de um modo geral. Tá? Então, um planejamento, para que a negociação possa ser realizada, é preciso uma boa dose de planejamento, observando todos os prós e contras, além da busca de informações do contexto como um todo. Isso é muito importante, muito relevante. Para a gente ter uma boa negociação, eu tenho que fazer o dever de casa. Eu preciso pesquisar sobre todas as partes envolvidas, sobre os valores, sobre o produto de um modo geral, né? Para justamente buscar a melhor negociação para a minha empresa.
De acordo com Santos, ele falou isso em 2009, dentro das técnicas de negociação, fatores estratégicos como habilidades pessoais, planejamento e organização, treinamento e disciplina, autodesenvolvimento, visão, determinação, inovação, né, adaptabilidade, que falamos antes, são necessárias no desenvolvimento da negociação. Né? Então, é interessante a gente entender quais as habilidades que o negociador precisa nesse momento, né, no momento atual que a gente vive. Né? Você incluiria mais habilidades? Você concorda com essas habilidades que o Santos escreveu lá em 2009? Você acha que nesse momento é diferente? Né? Então, bacana, coloca aqui no chat o que você acredita sobre isso. Uma pergunta, né? Então também interajam comigo aqui pelo chat. Quais são os tipos de negociações? O que vocês acham? Quais são os tipos de negociações que existem? Né? Quais são 4 tipos, já vou ajudando aí vocês. São 4 tipos de negociação. Como é que vocês acham que é? Quais são os tipos que existem? Então, eu vou falar. São 4. A perde-perde, quando ambos, né? Essa é uma situação que é difícil acontecer, claro. E é quando ambos, né? A negociação ela acontece e ambos os lados não favorece ambos os lados. Ambos os objetivos não foram atingidos na perde-perde. Na ganha-perde ou perde-ganha, uma parte sai da negociação com seus objetivos atendidos e a outra não. Na ganha-ganha, que é o que a gente deve buscar, né, se dá quando as necessidades e objetivos de ambas as partes são atendidas. Perfeito. E nenhum resultado é quando a negociação não acontece, é quando há desistência na negociação. Então, tomada de decisão nas negociações, além das competências em relação à comunicação e das técnicas variadas que auxiliam no processo decisório, é importante observar o contexto, compreender o mundo em que estamos vivendo, né? Por isso a fala a respeito das tendências lá no começo, suas perspectivas. Esses são fatores importantes, pois toda decisão é tomada em um determinado ambiente. E aí entra também os stakeholders, eu novamente falando deles. Os stakeholders, eles são agentes, né, são empresas, pessoas que influenciam a tomada de decisão da empresa. Então, pode ser a economia, a imprensa, o governo, as novas leis, né, daquele setor. Que mais? Vamos pensar, o banco, o cliente, o concorrente, né? Então, aí, ambiente externo tem vários. No ambiente interno pode ser um funcionário mais antigo, a própria liderança, né? Uma nova tecnologia, um sistema de informação, né? São exemplos de stakeholders, tá? O ambiente a ser compreendido é complexo em razão das mudanças bruscas observadas. Por isso, devemos analisar não somente as situações específicas e próximas, mas também o contexto macro, que de forma geral pode representar ameaças. Isso é bem interessante e importante, porque a gente costuma analisar a concorrência que está aqui perto, né? Então, poxa, o meu concorrente é esses que estão aqui na minha cidade. E claro que não, hoje com a globalização, o meu concorrente ele pode estar do outro lado do mundo. Né? E eu preciso conhecer ele, eu preciso saber como ele faz, como ele vende, qual é o diferencial dele. Então, hoje, o comércio não tem mais fronteiras. E isso eu preciso levar em consideração no meu planejamento estratégico e na minha tomada de decisão. Tá? Em seu livro A Administração em Tempos Turbulentos, né, do Peter Drucker, em 1980, então já faz algum tempo, ele afirma que em épocas turbulentas, as empresas não podem pressupor que o amanhã será sempre uma extensão do presente. Pelo contrário, devem administrar visando mudanças que representam oportunidades e ameaças. Né? Então, Peter Drucker foi muito feliz nessa fala dele, que apesar de ser
1980, ela é muito atual. A gente vive um momento turbulento. E mesmo assim, a gente tem que pensar que tudo isso vai passar, né? Que dias melhores vão vir e eu preciso me planejar, me organizar, me preparar, né? Para quando tudo normalizar, né? Então, não sei quando será, se vai ser ano que vem, como é que vai ser. Algumas coisas já estão voltando, né? Aos poucos. Então, a gente precisa, sim, se preparar para esse retorno gradual, né? E não desistir. Então, decisões são tomadas diariamente sobre todas as ações que tomamos durante o nosso dia. Então, talvez vocês pensem que só pessoas importantes que tomam decisões. É um comprador, é um vendedor, é um líder, só pessoas importantes que tomam decisões. Capaz, nós tomamos decisões diariamente. Vocês tomaram uma decisão de estar conectados aqui agora comigo. Eu tomei a decisão de fazer esse vídeo para vocês. Que mais? Nós tomamos a decisão de acordar hoje às 8 da manhã, né? Por exemplo. Tomamos a decisão de ir na academia, de fazer exercício físico e comer direitinho. Enfim, estou dando exemplos aqui de que a gente toma decisões o tempo inteiro. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, a gente toma diversas decisões, né? E lá na empresa não é diferente. Então, aqui eu pergunto, escreve para mim aqui no chat, o que você negocia diariamente junto à família, amigos, colegas de trabalho, etc. Escreve aqui no chat que eu quero ver. Então, a tomada de decisão ela é importante, né? Porque quando for negociar, estar consciente deste ato, direcionar a negociação para seus objetivos e não realizar a ação de forma intuitiva. Então, assim, quando a gente está negociando, principalmente pela empresa, representando a empresa e o dinheiro dela, eu não posso tomar decisões de forma intuitiva, de forma automática, sem pensar. Isso não pode acontecer. Eu sempre tenho que estar consciente do que está acontecendo, analisar com antecedência, né? Lógico que imprevistos acontecem e a gente precisa, às vezes, tomar decisões rápidas, mas mesmo assim tem que ser consciente, tem que ser levando em consideração os prós e contras dessa decisão que está sendo tomada. Tá? Isso é muito importante. Então, de acordo com o Dian, em 1981, ele falou que uma forma de tomada de decisão na qual duas ou mais partes discutem um assunto no esforço de resolver as diferenças relativas a seus interesses. É claro, as pessoas são diferentes, as prioridades são diferentes, cada um tem seus interesses. Então, obviamente, eu preciso negociar, preciso conversar, preciso alinhar as expectativas para daí poder tomar a melhor decisão, né? Então, é isso que quer dizer esse conceito. Então, negociação, portanto, envolve a participação de dois ou mais agentes que vão interagir, se comunicar, buscar soluções, que pode ser a posse de um objeto, pode ser um valor, a respeito de uma separação, por exemplo, pode ser a compra de um serviço, ou de um produto, ou de uma casa, de um carro. Enfim, dois agentes vão negociar o que estão precisando naquela situação. No livro Gestão de Negociação, em 2005, né, então é considerado a importância de enfatizar que negociação, pessoal, é um processo. Isso é bem importante. Por que ela é um processo? Porque ela tem início, meio e fim. Tá? Então, a negociação ela vai ter uma data de início, uma continuidade e um fechamento, uma finalização. E por causa disso, ela é considerada um processo, justamente porque ela tem início, meio e fim. Ok? Então, a negociação, acordo justo para ambos, satisfatório no atingimento de objetivos, resolvendo as diferenças,
atendendo interesses, uma proposta de valor. Uma pergunta agora para vocês, uma pergunta interessante e importante também, que tem muita relação com negociação e com a prova que vocês vão fazer, e mais do que isso, para o aprendizado de vocês. Por que a gente precisa se comunicar bem? Então, escreve aqui para mim no chat os motivos, né, que nos levam a acreditar que precisamos nos comunicar bem. Então, escreve lá. Por que você acha que a gente precisa se comunicar bem? Então, por que precisamos nos comunicar bem, pessoal? Para expressar nossa ideia e opinião de maneira clara, para sermos entendidos, para fazer amizades, conhecer novas pessoas, para demonstrar conhecimento e experiência, para vender e se comunicar com as prospecções, para entender a necessidade do cliente e, claro, entre outros motivos. Eu falei antes de prospecção de clientes, mas você sabe o que é prospectar clientes? Então escreve para mim aqui no chat, né, o que você sabe sobre prospecção de clientes. O que é prospectar clientes, pessoal? Prospectar clientes, né, é uma etapa do processo de vendas. É o que antecede né, a venda de fato. Quando eu tenho uma prospecção, eu tenho uma pessoa, né, um cliente interessado, essa pessoa pode ser física ou jurídica, né, interessada no meu produto. Tá? Então, ela não comprou ainda, ela não é cliente, ela é uma prospecção, ela é um possível cliente. Tá? Então, busca de empresas ou pessoas interessadas no meu produto ou serviço. Então, contatar ali, o vendedor vai contatar possíveis clientes com base no público-alvo e persona da empresa. Né? Então, com base aí nas estratégias de marketing que essa empresa tem. Então, negociação. Vocês lembram que negociar é buscar um acordo em comum, né? Como a gente falou anteriormente. Isso não quer dizer que devemos concordar com tudo ou ainda discordar de tudo. É claro. Né? Então, isso quer dizer que a gente tem que analisar a negociação de uma forma onde a gente considere os nossos objetivos, a gente busca o atingimento desses objetivos que a gente quer, mas também considerando os objetivos da outra parte. Né? Então, toda negociação deve ter objetivos bem definidos, como uma nova contratação, né, de um novo funcionário, ou até mesmo uma demissão, é claro, né, também, a compra ou a venda de um produto, um serviço, a prospecção de novos fornecedores, são etapas que vão envolver o processo de tomada de decisão também, tá? Então, os objetivos deverão informar o prazo que essa empresa possui, se é urgente, se não é. Então, quanto tempo ela tem para fazer essa negociação. O orçamento, ou seja, os valores que ela tem, quanto que ela pode gastar com isso. E a quantidade necessária, no caso de produto. Até para saber se tem estoque, né, espaço no estoque para receber, por exemplo. Né? Então, conhecimentos. Então, eu defini os objetivos, agora preciso conhecer o que vai ser negociado. Então, o negociador, seja vendedor ou comprador da empresa, por exemplo, ou uma liderança da empresa, precisará conhecer a fundo o objeto da negociação, a necessidade do outro lado, a realidade da empresa. Os principais conhecimentos que o negociador deverá buscar são: quais as inovações a concorrência está lançando? Tem um espaço físico para receber essa mercadoria? Ou ainda, tem equipe capacitada para o serviço que será prestado? Como será o caixa da minha empresa? Né? Como está o caixa da minha empresa nesse momento? Né? Minha empresa está precisando de desconto no valor do produto ou de uma condição de pagamento mais facilitada? Né? São questionamentos que eu preciso fazer. O que é o produto ou o serviço negociado irá beneficiar a minha empresa? Tá? Então, uma boa negociação envolve preparação, planejamento e estudo para buscar a melhor oportunidade para a empresa.
Uhum. Aqui, ó, pessoal, ainda a respeito da negociação, os 6 passos para uma negociação de sucesso, como o próprio material de vocês coloca, né? A preparação, que é onde se estabelece os objetivos que devem ser alcançados, como a gente falou. A abertura dessa negociação, onde eu vou usar para quebrar o gelo, né? Para reduzir a tensão, o estresse, destacar o objetivo que as partes possuem. Exploração, então aqui precisa verificar se a necessidade detectada durante a etapa da preparação é verdadeira e se isso pode ser obtido por meio de perguntas objetivas, né, para outra parte. Apresentação das propostas, então nessa etapa acontece o relacionamento dos objetivos e das expectativas iniciais com a necessidade da outra parte. A clarificação, pessoal, vem de clarear, ou seja, de transparecer, né, de trazer informações, de deixar tudo tudo certinho, tudo redondo, no preto e no branco, né? Então, o processo de clarificação consiste em ouvir atentamente as objeções, aceitar ou não, né, essas objeções e realizar ajustes nas propostas, para chegar numa ação final, numa decisão. Agora, pessoal, a gente vai falar de comunicação, né? Então, é uma parte importante, porque a comunicação, lógico, ela é importante para todas as profissões, todo mundo se comunica, seja verbalmente, seja de forma escrita, né? Seja numa apresentação, nosso corpo também fala, enfim. Então, a gente tem diversas situações onde a gente precisa se comunicar. E cada vez mais a comunicação é uma habilidade exigida em praticamente todas as profissões. Então, é muito importante a gente saber se comunicar corretamente. Isso vai fazer com que, quando a gente for negociar alguma coisa, a gente tenha muito sucesso. Tá? Então, as barreiras verbais, elas costumam aparecer numa apresentação verbal e elas costumam atrapalhar bastante. Então, a gente geralmente tem barreiras verbais e elas atrapalham o entendimento da outra parte, né? Que são barreiras, como acabei de falar, um né, por exemplo, gírias, um tá, um então. Os alunos costumam falar muito quando estão formando a frase na cabeça, aí fica Então, tem várias barreiras verbais que atrapalham a comunicação de um modo geral, principalmente quando é numa empresa, como uma fala formal, que a gente tem que cuidar muito como a gente fala, né? Então, são gírias. Então, aqui tem várias. Tem, inclusive, umas bem velhas. Com certeza, você conhece essas palavras que estão aqui na tela. Qual será que é a barreira verbal que você, aluno, mais fala, mais tem? Então, é importante a gente conhecer. Geralmente é o então, o tipo assim. Isso aparece bastante nas falas dos alunos. Mais algumas gírias, só que essas são bem antigas. Essas os pais de vocês devem falar. Mas é importante, apesar de toda a graça que envolve o tema, é importante a gente adequar a nossa linguagem de acordo ao público. Se eu for usar gíria, que seja de forma estratégica, para me aproximar do público, né? Então, se eu vou falar com o público jovem ou com o público mais velho, como é o caso dessas gírias antigas, então, eu vou usar essa gíria para me aproximar desse público de forma estratégica, e não como uma barreira, um vício verbal. Tá? A oratória, então, surgiu na Sicília, no século V a.C., e foi criada para os advogados da época que agiam tentando rever os bens e as propriedades de seus clientes. Né? Então, os primeiros registros são do século V a.C. A oratória é muito antiga. Mas o que compõe a oratória, pessoal? A forma como o orador se apresenta, a postura, a imagem dele e, sobretudo, o poder de argumentação. Tudo isso contribui para convencer ou não o interlocutor, ou seja, a outra parte.
Por isso que a oratória tem tudo a ver com negociação, porque se eu não cuido da minha postura, da minha imagem, do meu poder de argumentação, como é que eu vou fazer com que o meu objetivo seja atingido? De que forma? Né? Então, numa apresentação formal, eu tenho que fazer com que a mensagem seja bem entendida. Isso é muito importante. Né? Então, a minha postura, a minha imagem, a forma como eu falo, ela tem que ser relevante, ela será avaliada, mas principalmente o meu poder de argumentação, o meu conhecimento sobre aquele tema. Tá? Então, a imagem que o apresentador transmite, ela está relacionada às roupas, mas também a elementos da comunicação verbal e não verbal, como o vocabulário, o tom de voz. Né? Se for muito baixo, ninguém vai ouvir. Se for muito alto, não vai pegar bem. Né? A postura dessa pessoa. É muito comum os alunos apresentarem, quando tem aula presencial, né? Vocês fazerem as apresentações de vocês e vocês ficarem com os ombros caídos, vocês ficarem sem postura. Isso quer dizer o quê? Que vocês não estão... o que mostra essa postura caída é que vocês estão sem vontade de apresentar, estão desinteressados. Então, imaginem isso na frente de um cliente. Por isso que eu pelo menos pego no pé dos alunos quando vão apresentar, para que apresentem com postura, de forma correta, usem bem as mãos, distribuem um olhar, para já ir treinando, é claro. Então, imaginem ter uma postura caída na frente do cliente, né, ou na frente do fornecedor, que seja. O que isso vai representar? Que ele não está interessado? Pode ser que ele esteja, mas a postura dele diz ao contrário. Tá? Então, a imagem agressiva, como é que é? É um tom de voz muito alto, a pessoa está quase berrando na frente ali, né? Arrogante, autoritário, superior. Né? Uma linguagem corporal intimidativa, então ele vai colocar o ombro para frente, isso vai mostrar superioridade, né? Aí, olhar fixo no outro, mãos na cintura, batidas de pé, dedos em riste, uma situação extremamente desagradável. A imagem passiva, geralmente, é como vocês, alunos, apresentam, fazem suas apresentações quando as aulas são presenciais, e tem que cuidar muito, porque, às vezes, essa imagem passiva, ela vem automaticamente, sem vocês nem perceberem, tá? Então, é um tom de voz muito baixo, que ninguém ouve, manso, muito tímido. Na primeira oportunidade, vocês querem fugir dessa apresentação, e não é bem assim, é um excelente momento para prática. Então, a pessoa está ansiosa, está insegura. Então, linguagem corporal de submissão. O anterior era para frente. Agora, na imagem passiva, é para baixo. É para baixo porque eu estou desinteressado, lembra? Então, é para baixo. Ombros caídos, eu estou sem postura, estou mostrando insignificância. Estou olhando para baixo porque eu fico tímido para olhar para as pessoas, então eu olho para baixo, né? Olho para o chão. Mãos no bolso, né? Então, bem complicada essa imagem passiva. E o que a gente tem que buscar? Um tom de voz firme, seguro, confiante, relaxado, uma linguagem corporal descontraída, né? Com movimentos abertos, usando as mãos ao nosso favor. Né? Autoconfiança, corpo reto, olhar firme, distribuído, né? Postura, principalmente. Será que eu devo decorar a apresentação? Então, você que está aí, aluno, fala para mim no chat. Será que a gente deve decorar a apresentação? O que vocês acham? Sim ou não? Será que a gente deve decorar? Ao pé da letra a apresentação? A fala, né? Quando eu estou diante de um cliente, de um fornecedor, eu tenho que decorar tudo que eu vou falar para ele? Acho que não, né? Então, o orador ele vai ficar preso àquelas palavras. E aí, quando acontece um imprevisto, como apagar uma luz, uma criança chorar, ou alguém te interromper, eu vou esquecer, porque eu decorei aquela fala. Então, essa é uma das formas de não ter o tal do branco. É quando eu
estudo o que eu vou falar, quando eu me preparo com antecedência, estudando, mas não decorando. Porque se eu decorar a apresentação, a minha fala, isso vai fazer com que eu tenha branco. Isso vai me atrapalhar. Tá? Então, utilizem um roteiro, ensaiar, trabalhar por tópico e, claro, estudar, compreender o assunto que está sendo negociado, apresentado por vocês. Tá? Eu sei que é difícil essa parte aqui, principalmente falando de alunos e tudo mais, mas vocês têm que praticar. Então, toda oportunidade de apresentar trabalho, seja online, né, ou presencialmente, aproveitem esse momento para justamente vocês se reinventarem, né, e testarem os seus conhecimentos, praticarem. Ninguém nasce sabendo, a gente precisa a todo momento estar aprendendo, estar se remoldando, tá? Então, iniciando a apresentação, cumprimenta as pessoas, gente, dá bom dia, boa tarde, boa noite, então sejam a parte que cumprimenta, iniciem a fala de vocês cumprimentando as pessoas, isso é muito importante. Quando vocês forem terminar, se coloquem à disposição para tirar dúvidas, né? Isso também é importante. Agradeçam esse momento, esse espaço que vocês tiveram e se coloquem à disposição para esclarecer as dúvidas da outra parte. Tá? Tudo isso para vocês terem uma apresentação, uma negociação, uma fala em público, uma entrevista de emprego, show, né? Para que vocês deem um show. Tá? Então, é muito bacana também, quando a gente fala de comunicação, a gente lembrar de tudo isso que eu trouxe, tá? E, claro, agora eu vou ficar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Quero muito ajudá-los nesse momento, então tragam as dúvidas, escrevam aqui no chat, que eu vou estar aqui para ajudá-los, tá bom? Sucesso! Não só na avaliação, mas na vida profissional de vocês. Até mais. Um abraço.